a função do nosso sonho, Vilela, é uma hipótese, tá? Tá se ventilando ainda isso melhor. Mas basicamente ele defende que a função do nosso sonho é projetar uma situação. E se o sonho existe até hoje, provavelmente ele tem alguma função importante. A gente já sabe hoje em dia o que é o sonho, que eu sempre vejo que é uma coisa que não tem um consenso, né? O que são sonhos? Os sonhos hoje... Eu li um livro uma vez do Rubem Fonseca que tinha uma definição do sonho, era o nome do livro, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos. Legal isso, né? Legal. Hoje a gente sabe, bom, primeiro o Freud, psicanalista, ele meio que sugeriu que o sonho seria uma manifestação de desejos inconscientes que você tem. Isso não é verdade. Não. Já está confirmado que não. Já está, não tem nada a ver isso. Hoje a gente tem uma noção diferente de sonhos. Primeiro, sonhos acontecem numa fase de sono, que é a fase de sono REM, né? Que é uma fase onde o seu cérebro está... Rapid Eye Movement, né? Exatamente, que perfeito. O olhinho fica... Perfeito. Só para esclarecer, depois a gente pode falar um pouco sobre sono, se você quiser, que acho que é importante. Quero muito. O nosso sono tem 5 ciclos e 4 fases, digamos assim. Então você tem acordado, você entra na fase 1, 2, cai até o sono profundo. Depois de 1h30, mais ou menos, você está no sono profundo. Depois você sobe, e aí você sobe para a fase 3, 2 e REM. Aí desce de novo. Pô, depois de tudo isso? E aí depois REM de novo. Ah, tá. Então você tem umas 3 REM, 3, 4 REM na sua noite. Tanto é que às vezes a REM é a mais próxima de você acordar. Ah, é? Tanto é que geralmente você acorda depois de um sonho. É verdade. Você tá sonhando e acordou. A não ser que você acorde de despertador. Aí às vezes você pode estar no meio do sono profundo e se despertou, que é uma porcaria. É horrível isso. Você acorda destruído, bicho. Porque o sono profundo é aquele sono que a pessoa tá morta, sabe? O batimento cardíaco baixo. Tem quase nada de adrenalina e noradrenalina no cérebro. A fase de sono profundo é uma fase importantíssima de você ter a REM também. O sonho acontece na fase REM, fase de movimento rápido dos olhos, REM, o nome da fase. E é uma fase, Vilela, no seu cérebro que ela... Cara, se você vê um cérebro acordado, tipo, programando, sei lá, os caras assistindo nossa live agora, e um cérebro em REM, dormindo, se você vê a atividade do cérebro e não falar pro cara, ele dificilmente vai distinguir. Você não sabe. É muito parecido. Seu cérebro porque sonho cara, eu já tive sonho absurdo que correndo, pulando, exato. Só que aí o seu cérebro inibe o motor, o movimento motor. Então você fica desligado, às vezes você até tem umas mexidinhas. O sonâmbulo não, né? O sonâmbulo não. Que aí é o perigo, né? Então, você sonha nessa fase. Hoje tem um pesquisador brasileiro, autoridade na área de sonhos, um cara chamado Siddhartha Ribeiro. Ele estuda muito sonhos, maconha, um cara muito maneiro, professor do FRJ. Ele tem bons estudos. Sonho e maconha, né? É da hora, sono. O cara estuda uns temas da hora pra caralho. Porra, ele vai nos lugares aí da entrevista. Ele foi no Roda Viva esses tempos, umas entrevistas mó da hora. Siddhartha Ribeiro, o nome dele, ele lançou um livro chamado O Oráculo da Noite, que fala só sobre sonho na perspectiva neurocientífica. Pô, quero ler esse livro. O Oráculo da Noite. E ele fala que a função do nosso sonho, Vilela, é uma hipótese, tá? Tá se ventilando ainda isso melhor. Mas basicamente ele defende que a função do nosso sonho é projetar uma situação. Pensa assim, cara. Digamos que você sonha que você quer muito trazer um convidado aqui e você tá meio com receio, não sabe como é que vai ser, e você sonha que foi uma merda a entrevista. Às vezes é suficiente para você não convidar ele. Mas e o sonho aquele famoso de você tá pelado numa reunião, ou você vai pra escola e esqueceu de colocar o tênis? Não quer dizer nada demais, não tem significado. Ah, tá. Ele defende meio que assim, primeiro, aves sonham, todos os mamíferos sonham, com certeza. Aves sonham. Cachorro, né? Você vê. Exato. Às vezes até se movimentando. Exato. Ele meio que defende que na história evolutiva, imagina um cachorro, imagina um cachorrinho, sei lá, um jaguatirica, sei lá, me faltou, um lobo que sonhou que foi na curva do rio beber água e um jacaré abocanhou a cabeça dele. E ele não vai lá. Às vezes ele sobreviveu e perpetuou a espécie. Mas por que ele sonhou? Porque ele viu isso? Não sei, às vezes o cérebro dele fez conexões. No sonho é assim, no sonho acontece uma... Entendi. O sonho, ele faz uma união de determinadas conexões no seu cérebro que você dificilmente faria quando você está acordado. Inconscientemente. Tanto é que você é muito criativo no sonho.
E porque quando você tá acordado, cara, e isso é até no ponto de vista de criatividade e humor, por exemplo. Você fazer humor, cara, você falar que, tipo, isso daqui é uma pizza, você tem que meio que permitir que você saia do padrão e se permitir sonhar, digamos assim. Tipo, isso aqui é uma pizza mesmo, vou comer a pizza e tal. E aí quebra o dente e dá risada, entendeu? No sonho, você tem Você não tem essas... a formatação social, digamos assim. A exigência de ser daquele jeito. Tipo, aonde que ia ter um jacaré? Não tem impedimento nenhum. Exato, tudo é possível. Exato. Então, tipo assim, dificilmente você ia levar em consideração projetar que ia beber água num rio e ter um jacaré lá, ou nadar naquele rio e ter um jacaré lá, porque isso não tem sentido nenhum. Nunca passou na sua cabeça ir lá, no sonho acontece. E às vezes é suficiente, cara. Às vezes é suficiente pra você não chamar um convidado. Ou você pensa assim, pô, sonhei que terminei com a minha mulher e tá, sua vida virou uma merda. Você fala, não, melhor não. Então o sonho, ele defende que tem mais ou menos essa necessidade. Cenários, de construir cenários. Perfeito. Cara, perfeito. faz sentido. E aí, por isso que talvez, por quando a gente olha à luz da evolução, né, Videla, a gente tem que lembrar que é difícil a gente ter um padrão de comportamento hoje que não seja útil para alguma coisa. E se o sonho existe até hoje, provavelmente ele tem alguma função importante.